Então nós vamos estar buscando do Senhor, que o Senhor venha nos dar um ano coroado, fala um ano coroado. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Em Salmo 65:11, diz assim: coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Está falando aqui de prosperidade. Coroas o ano. Eu quero um ano coroado por Deus. E eu quero aprender e fazer ou deixar de fazer aquilo que for preciso para que nada roube a coroa do meu ano. Amém? Então, por isso, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. O Senhor está no seu santo templo, a palavra do Senhor foi aberta, a palavra do Senhor está sendo lida. A Bíblia diz: cale-se toda a terra. Amém? Nós parafraseamos e falamos sempre: o Senhor está falando, cale-se WhatsApp, cale-se Facebook, cale-se redes sociais, conversas à toa, cale-se, porque o Senhor está falando. Se você for numa audiência com o juiz estiver falando, o que você faz? Você fica conversando com alguém? Você fica cutucando alguém no Facebook? Você fica respondendo mensagem? Você fica vendo coisa do trabalho na frente do juiz? Ou de um rei? Temor, princípio de sabedoria. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vamos falar de sabedoria. Não existe sabedoria sem temor a Deus. Quantos têm notado um esfriamento de temor a Deus no meio dos cristãos? Não há temor. A Bíblia fala, amados, pessoas réprobas. Sabe o que é o réprobo? Réprobo é o da mentalidade reprovada. A mente dele é reprovada. Por quê? Porque nada mais é sagrado para ele. Família não é sagrado, casamento não é sagrado, igreja não é sagrado, pai e mãe não são sagrados, filhos não são sagrados. Nada para eles é sagrado. Réprobos, a pessoa foi reprovada na sua mentalidade. Tanta tolice que ela praticou, que acabou ficando um nécio, um tolo. Mas se nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós não podemos alcançar o que Deus tem para nós. Deus tem para nós um ano coroado. Deus tem para nós, não tenha as dúvidas. Você não vai precisar ficar implorando e nem convencendo Deus a te abençoar esse ano ou o resto da sua vida. Quantos entendem? Não vai precisar. Nós falamos disso semana passada. Quantos lembram? Eu expliquei disso, a palavra lambano. Quantos lembram? O que significa lambano? Pegue, se aproprie, no termo raiz, continue pegando. Porque lambano é eu continuo, eu persevero, eu sigo. E eu sigo. Ah, mas é que eu estou triste, pastor, então acho que eu vou parar com o ministério. Lambano, pega alegria e siga. Alô? Eu estou sem ânimo esse ano, pastor, comecei o ano tão desanimado. Lambano, pegue ânimo e siga. Você não pode se dar o luxo de parar. Não pode. Você é filho de Deus e Deus tem grandes planos para você. Filho de Deus não é miserávelzinho de Jesus. Filho de Deus é príncipe nesta terra. Nós falamos também semana passada, veja-se do topo da montanha. Veja-se como príncipe, não como plebeu. Veja como livre, não como escravo. Ah, pastor, é que eu não consigo, pastor. Eu não aguento, pastor. Isso é mentalidade de escravo. Não aguento, não posso, não dá, não tem condição para mim, não dá. Tudo isso tem que ficar para trás. Se alguém disser para você, eu não consigo, você fala, não consegui, agora você consegue. Eu não posso, você não podia, agora você pode.
porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Estar disposto. Eu falei semana passada, 2020 está prontinho para você. Você está pronto para ele? Pronto para correr, escutar a largada e correr. Eu me preparei, eu treinei, eu cuidei, eu tive disciplina. Agora eu estou pronto para correr a corrida. E nós vimos também, corra como quem corre para vencer. Não corra mais um ano assim, deixa eu ver o que vai dar. Tanto faz. Amados, eu atendi uma pessoa uma vez, obreiro do Senhor. E eu falei, irmão, como é que está isso, o teu departamento? Ele falou, pastor, para dizer a verdade, não estou nem aí. Olha a palavra que ele falou, tanto faz para mim se subiu para cima, se desceu para baixo. Eu falei, então, irmão, você está com essa mentalidade? Cai fora. Não há lugar no ministério para quem acha que tanto faz. Não há lugar na obra de Deus, no propósito de Deus para quem tem essa mentalidade, a deriva. Deixa eu ver o que vai acontecer. O que você quer, lambano, tome posse, siga em frente. Só tem uma maneira de você alcançar o objetivo, é continuar. Só tem uma maneira de concluir nossos objetivos, é continuar fazendo. Continuar orando, continuar lutando, continuar perseverando, continuar buscando, continuar firme, constante, abundante na presença do Senhor. Não há outra coisa. No exército de Deus não existem fracotes. Você ia confiar num exército tudo raquítico, tudo fracote, tremendo de medo. Não sabe nem usar as armas, não sabe nem até a farda, está tudo errado. Você confiaria no exército assim para defender o nosso país? Não, gente. A Bíblia diz, bom soldado, não se embaraça com coisas dessa vida. Nós vimos também, pelo que deixando o embaraço, corramos a carreira que nos está proposta. O que tem embaraçado você? Tem gente que está tão embaraçada, amados, com murmuração. Tem gente que está tão embaraçada com autocomiseração. Só comigo que acontece. Comigo não funciona. Uma vez eu tentei. Me traumatizei. Sabe o que? Você não conhece a minha vida. Eu sofri tanto quando eu era criança. Não importa. Não lembreis as coisas passadas. Quem falou isso? Deus. Não fique remoendo as coisas passadas. Eis que eu crio coisas novas e já estão vindo à luz. Já estão vindo à luz. Vocês não estão vendo? O profeta diz. Você já está vendo coisa nova? Não estou vendo nada, pastor. Estou vendo a mesma coisa de sempre. Minha mulher continua a mesma coisa, meu marido grosso do mesmo jeito, minha mulher rixosa do mesmo jeito, a conta continua lá, sem grana, negativa, estou vendo nada novo. Comece a agir no novo. Comece a agir no novo. Deixe a mentalidade errada. A palavra de Deus diz, deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno, réprobo, deixe os seus pensamentos ruins, não deixa coisa ruim entrar na sua cabeça. É tua responsabilidade cuidar com o que está na tua cabeça e no teu coração. De tudo que se deve guardar, guarde teu carro, é isso? Quantos chegam em casa e largam lá o carro, lá na esquina, no meio da rua, não fecha? Alguém faz isso? Por quê? Alguém entra em casa, vai dormir, não fecha nem a porta, não liga o alarme. O que você faz? Você cuida.
A palavra guardar aqui, amados, é guardar militarmente, o original. Guardar militarmente. Eu estou pronto, não vem aqui querer entrar na minha casa não, que você vai apanhar. Na casa do valente ninguém saqueia. Há um valente ali, pronto, preparado. Qualquer coisa fora do comum, qualquer coisa que ele entenda que é seta do diabo, ele já vai lá e põe para correr. Quantos estão entendendo? Eu vou prosseguir, eu não vou parar. Eu não vou mais perder meu tempo. Aleluia. É tempo, então, de mudar nossa estrutura mental. Se ver do topo da montanha, se ver coroado como príncipe de Deus. Comereis o melhor da terra, se você quiser ir, crer. Você quer? E crer, você crê? Jesus falou, quem crê, obedece. Então, a pessoa que crê, ela toma o cuidado, inclusive, de anotar o que ela está recebendo. Porque senão, como é que vai lembrar? Eu tenho apostilas minhas, de quando eu comecei a estudar, e livros. Gente, falta lugar de tanta anotação. E de vez em quando eu pego para ler de novo aquilo lá, e o meu coração se alegra. Senhor, obrigado porque eu anotei isso aqui, senão eu teria esquecido. Ai, como é bom. Eu li aqui, voltou na minha cabeça de novo. Quantos já experimentaram isso? De pegar suas anotações. São palavras vivas. São palavras vivas, que nós não podemos deixar cair no esquecimento. Nós precisamos de uma mudança de mentalidade, andar em conhecimento, sabedoria e ciência. Deus, quando o povo foi para o cativeiro babilônico, Deus levantou ali 4 sábios. Quantos lembram o nome deles? E Daniel, isso, também conhecido como Daniel e seus amigos. Ananias, Misael, Azarias e Beltesazar. Seus nomes, né? E eles foram poupados por causa da sabedoria divina. Sem a sabedoria de Deus, nós não vamos conseguir sequer entender o plano de Deus, quanto mais viver. Quantos entendem? A Bíblia diz que Deus tem plano bom para nós. Fala, Deus tem plano bom para mim. E a palavra do Senhor diz, andem como sábios e não como tolos. Entendei qual é a vontade de Deus. Então ele deixa claro que quem não entende a vontade de Deus para ele, é tolo, não é sábio. Sabe por quê? Ele vai investir tempo, recurso, energia, vai investir a vida dele. O contrário do que Deus planejou para ele, isso é perda de tempo. A palavra de Deus diz que muitos são os planos do coração do homem, mas no fim o que prevalece é a vontade de Deus. Invista na vontade de Deus e não vai ter erro, não vai ter erro. Um dia você vai escutar o GPS do Espírito Santo dizendo, você chegou ao seu destino. Eu não sei você, mas eu gosto tanto dessa frase. É triste quando a gente ouve recalculando. E não tem escapatória. Errou, vai ter que recalcular. Talvez hoje, esse ano, Deus vai ter que recalcular a tua rota. Mas é sábio analisar o seu caminho. Pondera as veredas dos seus passos, adquire sabedoria. O que eu quero na minha vida? O que Deus planejou para mim? Eu estou caminhando em direção a isso ou eu estou caminhando ao contrário a isso? Eu me lembro quando eu recebi uma palavra do Senhor, eu era adolescente ainda, pouco tempo atrás. Homem de fé, aleluia. Estava numa vigília no monte, e Deus usou uma pessoa, e o Senhor falou, eu te revelarei as Escrituras, e você vai ensinar a minha palavra nas nações da terra.
As palavras serão como flecha de fogo que atravessarão o coração e o entendimento das pessoas. Até o mais duro e mais cético não terá como resistir. Gente, eu não sabia nada. Eu falei, se Deus falou que quer que eu ensine a palavra, o que eu tenho que fazer? Aprender primeiro. Como que a gente vai ensinar uma coisa que a gente não sabe? A Bíblia diz: ide, fazei discípulos por todas as nações, ensinando-os, o quê? A guardar todos os mandamentos que eu vos tenho mandado. Então, para ensinar as nações, guardar os mandamentos, o que nós temos que fazer primeiro? E você sabe, eu falei com os líderes aqui numa reunião, qualquer dia eu quero sabatinar vocês. Vamos ver o nível de conhecimento bíblico. Porque nós não pastoreamos, não exercemos nosso ministério de acordo com os nossos achismos. Isso não presta para nada. Ah, mas o meu QI é muito alto. Eu tenho tantos diplomas. Tem muito texto aqui, gente. Diz que isso aí é tudo bobeira. É loucura a sabedoria do homem. É loucura perante Deus. É loucura. Nós pastoreamos, cuidando da nossa casa, vivemos a nossa vida, cuidamos de tudo que diz respeito à vida, com a sabedoria de Deus. O Jó falou que a sabedoria de Deus não vem pelos anos que passam, vem pelo sopro do Espírito. Ou seja, para nós termos sabedoria, nós precisamos estar no habitat do Espírito. Estar onde o Espírito Santo está soprando. Ele está soprando hoje. Ele está soprando hoje. Aleluia. Sem conhecimento, sem sabedoria, pereceremos. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído, porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, diz o Senhor, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Misericórdia. A pessoa enrola a vida dela, é a vida da sua descendência, quando ela rejeita o conhecimento. Ah, será que é bem assim mesmo? E rejeita. Ah, mas eu penso diferente. Não importa. Se nós rejeitarmos o conhecimento, Deus também nos rejeitará e rejeitará a nossa descendência. Nós precisamos estar com o entendimento de que o nosso tempo está passando e nós não podemos perder tempo. Entender o fator tempo. Salmo 90:12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A pessoa que acha que, não dá nada, se eu não aprender, eu já aprendo depois. Outro ano, pastor, outro ano eu venho para o ensino, outro ano, um dia eu venho. A Bíblia fala que nós precisamos contar os nossos dias para ter coração sábio. Conta os seus dias. Quanto tempo você já viveu na terra? O que você fez para Deus? O que você fez para Deus até aqui? Quais os frutos que você tem para apresentar para o Senhor lá? Pode alguém ter as mãos vazias quando se apresentar diante do Senhor? Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias, disse a palavra de Deus. Você sabia que quando Deus mandou nós virmos trazer a nossa oferta no altar, é ato profético, simbolizando que nós vamos ter o que apresentar para Ele no dia do juízo? Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, você está profetizando quantas almas, quantos frutos você vai ter para apresentar diante de Deus. Isso é tremendo. É tremendo. Efésios 5 diz que é tempo de levantar, de despertar, se levantar, ser iluminado para viver tudo que Deus planejou para nós.
A vontade de Deus não pode estar em trevas, oculta na nossa vida, ela precisa ser revelada, amém? Mas Deus só vai revelar para quem se levanta. Para quem se levanta. Efésios 5,14 em diante, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Tem pessoa que está morto. E Cristo te esclarecerá. A palavra esclarecerá ou iluminará aqui é fortizo. Fortizo significa acender a luz. Você consegue fazer alguma coisa no escuro? A palavra original grega que é fortizo. Acenda. Está na hora de trazer luz para a sua vida. Trazer luz em como ter uma família dentro do propósito de Deus, como ter um matrimônio cumprindo o propósito de Deus, acender a luz, como cuidar da nossa vida, do ministério. Traz luz, traz luz. Jesus falou, quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Mas ele diz que nós precisamos levantar. Nós precisamos levantar. Pronto, Senhor, já estou em pé, o que é para fazer? Aí o Senhor te ilumina, fortizo. Ele traz uma revelação, ele acende a luz daquela área da sua vida. Tem alguma área na sua vida que precisa de luz? Alô? Fortizo. E ele completa dizendo, vou ler de volta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará, te esclarecerá, fortizo. Portanto, vede diligentemente como andais. Não ande como nécio. Nécio é o tonto, é o bobo. Não ande como nécio, mas como sábio, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Ele está dizendo, o que vem pela frente são dias maus. Aproveite as oportunidades que eu estou dando para você. Seja iluminado, receba a revelação e corra com essa revelação. Quantos entendem? É isso que ele está falando aqui. E o verso 17, ele diz, por isso, não sejais insensatos. O que é insensato? Sem senso, sem noção. Não seja sem noção. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Pessoa que não quer buscar a vontade de Deus, não está nem aí para saber a vontade de Deus, eu quero saber da minha vontade. Eu quero, eu não quero, estou afim, não estou afim. É o tolo que anda assim. Fica dando cabeçada na vida, para lá e para cá, rodando no deserto e não pode entrar. Não pode entrar nas promessas, na Canaã que Deus tem. Provérbios 4, do verso 5 em diante, ele diz assim, busca a sabedoria, procura obter entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca. Não te esqueça, não seja esquecido. Você precisa dar um jeito de não esquecer isso que você está recebendo. Quantos estão entendendo? Já não é minha obrigação mais. A nossa obrigação, a nossa função, a nossa missão é trazer o santo, discernir, ensinar a discernir o santo do profano, o precioso do vil, o puro do impuro. Agora, o que a pessoa vai fazer com aquilo lá é com ela. A Bíblia diz, não se esqueça, não seja esquecido. O que você faz para não esquecer as revelações que Deus dá para você? Responde aí. Cada um sabe o que faz. Eu anoto, depois eu leio, medito, repito. Declamo para mim mesmo, às vezes dentro de casa, se você olhar, vai pensar que eu estou falando sozinha. Não. Às vezes desenho para mim mesmo, para eu entender. Deixa eu ver, está escrito assim, não, mas aqui e tal.
é minha responsabilidade, não é responsabilidade do meu marido, não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade de ninguém me fazer caminhar, porque só caminha quem guarda, só caminha quem não esquece. Vamos ver se semana que vem você ainda vai lembrar do que você está recebendo hoje. Pensa aí o que você recebeu semana passada, você lembra? São palavras de vida eterna, gente. Olha o que o Senhor falou, o nosso Pai falou. Busca a sabedoria, que é a revelação, conhecimento de Deus, palavra revelada, theopneustos. Procura sabedoria, procura obter entendimento, não te esqueça das palavras da minha boca, tampouco dela se afaste, não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. O que a sabedoria faz? Nos protege. Ame-a, e ela te dará segurança. O que as palavras de Deus reveladas faz? Nos dá segurança. Aleluia. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria, investe tudo para obter sabedoria. Dedica grande consideração à sabedoria e ela te exaltará. Abraça e ela te honrará. Ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre a tua cabeça, e nela fará repousar o esplendor da glória. Quantos estão entendendo, amados? Eu não estou inventando isso aqui. Nós falamos de ter um ano coroado, uma vida coroada. O que vai fazer isso para nós? A sabedoria. A sabedoria vinda de Deus. E fará repousar glória sobre a tua cabeça. Verso 10. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras, e terás vida longa. Quantos se interessam por isso? O que tem que fazer mesmo para ter vida longa? Ouvir a palavra e ir embora, esquecer tudo? Ouve, aceita, obedece, aí vai ter o quê? Vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi, e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Sabe por que nós somos derrotados? Por causa da falta de sabedoria. O que é falta de sabedoria? Falta de praticar a revelação que recebe. Quanta revelação você já recebeu desde que você se converteu? Você tem sido um praticante dela. Ele está dizendo que se você praticar a revelação, se você pôr em prática a sabedoria, nada impedirá a sua vitória. Nada impedirá a sua vitória. Estava ouvindo uma pessoa que prega o evangelho, um moço novo, e ele disse que ele estava no aeroporto e ele estava conversando com uma pessoa. Aí ele disse, começaram a conversar, e a pessoa falou: o que você faz? Ele falou: eu sou um pregador da palavra de Deus, da Bíblia. Você já leu a Bíblia? Não tenho tempo para a Bíblia, não. O que Bíblia vai dar para mim? Eu sou um homem de negócio, não tenho tempo para ficar lendo a Bíblia. Eu tenho sonhos, tenho projetos. O que a Bíblia vai me dar? E desdenhou e foi chamado, entrou no avião, o tolo. E aí ele ficou pensando, o que a Bíblia vai me dar? Ele falou: eu comecei a estudar a Bíblia profundamente, mergulhar nela, com 16 anos de idade. Ele falou: com 32 anos eu já dei várias voltas ao mundo, ensinando aquilo que Deus me mostrou. O que a Bíblia deu para ele? Será que ele conseguiria, alcançaria isso sem a revelação extraordinária que Deus tinha dado para aquele jovem? Quantos estão entendendo? Deus quer usar você lá na tua área de influência, mas não é na força do teu braço, nem na tua sabedoria humana.
Deus não divide a glória dele. O que ele tem para você, ele vai dar um jeito de fazer você saber que é a mão dele. E às vezes ele permite frustrar os nossos planos naturais, para ele vir com o plano sobrenatural dele nos surpreendendo. Aleluia. Nada impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Retenha a orientação. Novamente ele fala, não esqueça. Retenha a orientação que recebeste e jamais a desprezes. Guarde-a bem, pois é a sua vida. Palavra de vida. Guarde-a bem, porque ela é a sua vida. Jamais siga pela trilha dos ímpios, não ande pela vereda dos maus, evita o mau caminho, não passe por ele, desvia-te dele, passa longe. Aleluia. Os conselhos de Deus para nós. Ele quer que nós venhamos a vencer e que nada atrapalhe o nosso prosseguir na fé. Nós precisamos, então, para viver essa dimensão da sabedoria de Deus. Mas o que é essa sabedoria? Quando nós falamos de sabedoria, a Bíblia fala de vários tipos de sabedoria. Ela fala da sabedoria de Deus, Zofia, sabedoria de Deus, presta atenção, Zofia, sabedoria de Deus, ela está disponível e depositada para todo crente. Sabedoria de Deus, capacidade de ouvir e dar valor àquilo que está recebendo e reconhecer que são palavras de vida eterna. Lembra em João 6, quando Jesus trouxe uma palavra e eram mais de 60. A Bíblia diz que levantaram e foram embora e ficaram só os 12. E eles foram embora dizendo, duro é esse discurso, quem que pode suportar? Ah, essa pregação está muito dura, eu não gosto, não. Eu gosto de palavra que fala, meu servinho, amadinho do Senhor. Ah, você pecou, não tem problema, você está na graça. Não, aí Jesus está com você. Mas palavra confrontativa, a palavra da sabedoria vai confrontar você. A Bíblia diz que a palavra divinamente revelada, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, separando juntas e medulas, discernindo o natural do espiritual. Nós já aprendemos isso, psíquico e pneumático. São cortados com a palavra de Deus. Se não tem esse corte, não é palavra de Deus. Se deixa muito confortável, eu estou bem na fita, não preciso mudar nada. Não, olha, essa palavra não é para mim, não. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, da sabedoria de Deus, ela nos corta, e glória a Deus por isso. Porque sem cortar, pode cantar muito bem, pode tocar muito bem, pode ficar em pé 2 horas. O louvor não é aceito. Sabia disso? Porque é quando o sacrifício era cortado que ele se tornava aceitável. Tem que cortar. Isso que eu estou pensando aqui, vontade de desistir, ódio, rancor, mágoa, mimimi, isso aqui é a minha carne. Corta. Isso aqui que está dizendo, lembra da palavra, persevera, você já aprendeu, lembra das promessas do Senhor. Isso aqui é meu espírito. Quantos estão entendendo? Não é difícil. Não é difícil. Deixa cortar. Deixa cortar para te fazer um sacrifício aceitável ao Senhor. Então a Bíblia fala da sabedoria de Deus e da sabedoria humana. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o homem que perece. A Bíblia diz, tome todo dia a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que para os sábios desse mundo, pegar cruz todo dia é loucura, é besteira. Por quê? Porque quem pega a cruz está indo para onde?
Está indo morrer. Que cruz o quê? Então a sabedoria de Deus diz: mate esse homem carnal, mate esse você carnal na cruz. Mas não tem sabedoria nisso. Tem sim, porque se nós não matarmos o eu carnal, ele nos impedirá de herdar as promessas do Senhor. Carne e sangue não herdarão as promessas de Deus. Se nós não matarmos o nosso ego, ele nos impedirá de alcançar as promessas de Deus. Quantos estão entendendo? Mas para o sábio desse mundo é loucura carregar cruz. Carregar cruz e morrer nela todos os dias. Isso é sabedoria de Deus, mas para o mundo é loucura. Quer dizer que eu vou querer assistir e não vou poder assistir. Vou querer falar e não vou poder falar. Vou querer tocar e não vou poder tocar. Vou querer fazer e não vou poder fazer. É isso, sim, discerniu. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que isso significa para você? Quantos já fizeram dieta aí? Come esse pudim, come esse pudim, come, olha que gostoso. O que você fala para você mesmo? Não vou comer, não vou comer. Eu tenho que entrar naquela roupa lá. Negue-se a si mesmo. A Bíblia fala que para o ímpio, o Deus deles é o estômago. Sabe o que ele quis dizer? Tudo que dá vontade, come. Tudo que quer... O Deus deles é a satisfação carnal. Mas Jesus falou: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Pegue todo dia a sua cruz e me siga. Então essa é a sabedoria de Deus, uma vida de negação. Todo domingo? Não, todos os dias. Embora hoje você teve que negar a sua carne para poder estar aqui. É ou não é? Você tem que negar a tua carne para ser uma pessoa honesta e não desonesta. Você tem que negar a sua carne para ser um homem fiel e não infiel. Você tem que negar a sua carne para ser uma pessoa leal e não fofoqueira, caluniadora, mexeriqueira. Tem que negar a carne. Sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que quanto mais nós praticamos a palavra, que nos corta, que nos mata, mais sábio nós seremos. Mais sábio nós seremos. E aí nós vamos galgar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos de buscar a sabedoria de Deus, como nós lemos ali atrás. Vende tudo, aplica tudo, investe tudo para adquirir sabedoria. A Sofia de Deus. Venha para o sim. Ai, não, é que eu sigo cansado em casa. Invista tudo. Ah, eu até comecei, mas eu parei, não aguentei. Aguenta sim, se você lembrar que é a palavra de vida, que vai te proteger, te dar segurança, te dar saúde, que vai impedir o diabo de te derrotar. Se você lembrar disso, você não desiste. É ou não é, gente? Aleluia, a cara de vocês está muito legal. Palavra de Deus, então, sabedoria de Deus, Sofia. E a palavra de Deus também fala outras palavras para sabedoria. Suneses, fala suneses. E froneses. Suneses. A capacidade de discernir, de captar as coisas. Não é aquela faísca sempre atrasada. Ah, o quê? Como assim? Sunese, capacidade de percepção, de discernir até o perigo antecipadamente e mudar de direção. Vocês estão entendendo? Suneses. Pensa, mas pensa antes de fazer, busca de Deus. Aí você vai alcançar froneses, fala froneses. Froneses é uma força, faz você fazer coisa além da razão natural, coisas diferentes, incomuns. Ela te impele a fazer coisas precisas.
coisas precisas. Aquilo já se tornou natural. Esse é o ponto de se tornar sábio. O sábio tem zofia, tem sunésias e tem fronésias. Já tornou-se natural da nova natureza dele. Quantos estão entendendo? Agir com sabedoria. Essa palavra aqui é a palavra que a Bíblia diz que Deus acrescentou para o Salomão. Não dá tempo de nós lermos tudo. O Salomão começou a reinar e ele foi buscar Deus para pedir algo para Deus, para o governo dele. Quantos lembram o que ele pediu? Sabedoria. E por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, essa parte do Salomão está lá no Velho Testamento, mas a Bíblia diz no Novo Testamento, no livro de Tiago, quem tem falta de sabedoria, peça para Deus, que ele faz o quê? Ele dá um pouquinho, dá liberalmente. Deus está procurando gente que ama a sabedoria. Você é uma pessoa que ama a sabedoria? Não precisa levantar a mão, vamos ver se é mesmo. O que você faz durante o dia para adquirir sabedoria? Quanto tempo você investe para alimentar a sua mente? Para ler, para estudar, para ler a Bíblia, para fazer um estudo, Ou você fica lá assistindo uma série atrás da outra, um filme atrás do outro, navegando na internet. Sabia que tem gente, não vocês, alguns, que não tem sunésias nem fronésias, fica lá no feed de notícia do Facebook, lá rodando aquilo lá. Gente, que perda de tempo, é ou não é? A Bíblia diz, pondera o teu caminho, você tem uma trajetória para correr, você não pode ficar perdendo tempo. Amados, para quem tem sabedoria de Deus, até a diversão dele tem propósito. Por que você estava lá no cinema, lá com a sua família? Para estar com a minha família, tendo um tempo junto com eles. Propósito. O que você estava fazendo lá, passeando no shopping lá? Estava lá com a minha família, estava lá fazendo. Quantos estão entendendo? Propósito. O sábio anda dentro de propósito. E a Bíblia fala também de uma palavra chamada eido, que é percepção, ciência, conhecimento espiritual, ver, ser iluminado de luz, que aí entra o fortizo de novo, Salmo 119, 130. Agora eu posso ver, à medida que me exponho à tua palavra. Eido. Eu estou buscando iluminação, eu estou buscando percepção, ser iluminado por Deus, fortizo na minha vida. Você não vai fazendo as coisas, fazendo sociedade, casando, e namorando, e fazendo qualquer coisa sem entendimento. Isso aqui vai somar no propósito de Deus para a minha vida? Porque a Bíblia diz, ande como sábio, discirna o propósito de Deus. Nós não lemos isso aqui? Ah, mas aquela gatinha lá quer namorar comigo. Mas está no propósito de Deus isso para você? Está no propósito de Deus? O que você tem feito para estar a caminho do propósito de Deus para você? Eu já vi pessoas que elas acham que elas são muito boas pessoas. Mas, na verdade, elas não fazem nada de errado, naturalmente falando. Mas tudo que elas buscam e se envolvem vai perecer com essa terra. Não tem nada para a eternidade. E a Bíblia chama isso de tolice.
Passar a sua vida sem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Passar a sua vida sem cumprir o propósito de Deus. Gente, isso é muito forte. Mas a Bíblia diz que um aborto é mais feliz do que essa pessoa. Ainda que ele viva 100 anos, tenha filhos e filhas, compra, venda, adquira. Se isso não foi o propósito de Deus para ele, um aborto é mais feliz do que... Gente, isso, quando eu li isso, misericórdia. Falei, Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Então, 3 tipos de sabedoria. Zofia, suneses e froneses. 3 tipos e níveis de sabedoria do reino espiritual. Sabedoria que vem com o dom da salvação, Zofia. Sabedoria que você desenvolve para lidar sabiamente com os negócios da vida, suneses. Sabedoria de Deus que produz uma excelente mentalidade para resolver e viver, fronésias. Aleluia. São níveis que nós precisamos galgar. Talvez nós ainda estamos sofrendo para entrar na dimensão da Zofia. Viver como sábio. Gente, saber que você é salvo e se deleitar nisso é inteligente. Eu sou crente. Não quero contar para ninguém. Eu não consigo contar para ninguém. Ninguém pode saber que eu sou crente. Isso está longe da Zofia. Deixa eu aproveitar para me camuflar aqui, porque ninguém sabe que eu sou crente, nem podem saber. Está faltando Zofia. Deus não vai poder honrar você nesse lugar. Deus não vai poder honrar você nessa área. Quantos estão entendendo, amados? Não é fácil trazer uma palavra assim. Mas Deus não nos chama para coisas fáceis. Não foi fácil para Jesus morrer na cruz. Não foi fácil para os patriarcas, profetas, para os apóstolos, para aqueles que trouxeram o evangelho até nós. Não foi fácil. E nós também temos que cumprir o nosso papel. 1 Reis 4:29. Deus deu a Salomão sabedoria, fronésias, e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está à beira do mar. A palavra traduzida sabedoria, fronéses, do grego, força que controla você. É um elixir espiritual que localiza-se no âmbito da vontade de Deus. Além do entendimento natural, impulsionando-lhe a fazer coisas de Deus, a própria maneira de Deus, no tempo de Deus, para o propósito de Deus, como está lá em Eclesiastes 8:5-8. É aquele insight que você tem, aquela iluminação, fortizo, eido, descobri, entendi, é assim que eu vou resolver isso. Quantos querem isso para a sua vida? Gente, isso faz diferença na hora da luta, você não faz ideia. Eu estava estudando sobre isso e um professor deu um exemplo de falta de suneses. Ele falou que a mulher entrou e viu uma cobra no canto da casa. Aí ela pegou um sapato e jogou na cobra. A cobra sumiu dentro de casa. O que é pior do que ver uma cobra no canto da casa? Falta de sunésios e fronésios. Você não faz uma coisa, sabe, por impulso. Não. Essa cobra está ali. Pode matar alguém. Como que eu vou resolver isso aqui de uma vez? Para não deixar nada que possa... Vocês estão entendendo? O que ela deveria ter feito?
Você não joga um sapato no bicho peçonhento que você está vendo, porque você não vai ver, e é pior ainda. Você pode estar dormindo e ela vir para cima de você. Vocês estão entendendo? Eu estava estudando e eu comecei a me lembrar de uma vez, eu estava voltando da igreja, passando por um lugar, e eu vi um vulto, assim, era um carreirinho, que cortava um caminho bem longo. Eu estava vindo, e aí eu falei, vou passar por aqui, que eu já vou estar na rua de casa. Aí, quando eu fui passando assim, eu vi um vulto, assim, no meio do mato, eu olhei, e tinha um cara lá com um pedaço de pau na mão. E ele foi levantando. E eu falei, e agora? O que eu faço? Não tem para onde correr. O homem é grande, é forte. Ainda está com um pedaço de pau na mão. Será que ele estava com boa intenção? Você acha? Aí, na hora, sim, insight. O Espírito Santo soprou. Estava vindo da igreja, da vigília. Eu falei, cara, você por aqui? Aí ele parou assim, voltou. E isso eu fui falando e andando. Falei, eu preciso dar uns passos que dê para eu correr e ele não me pegar. E eu falei, cara, você por aqui? Ele parou, eu falei, o que você está fazendo aí? Fui andando. Olha, quanto tempo, hein? Daí, saí correndo. Deve estar lá até hoje, né? E outras coisas. Aquilo que Deus te dá assim no seu espírito, é aquela hora. Uma amiga minha estava esperando o ônibus no ponto, e ela chegava bem cedinho para encostar a cabeça no negócio lá do ponto, porque ela acordava muito cedo e ela ficava meio dormindo ali até o ônibus chegar. Depois fazia aquela filona por ordem de chegada. E ela chegou bem cedo, ela estava ali, encostou a cabeça para descansar, e veio uma voz no espírito dela e disse, saia daí agora. E ela, não, se eu sair daqui, vai chegar outra, eu não vou poder encostar minha cabeça, é o meu lugarzinho. E a voz falou, sai agora. E ela, agora! Aí ela saiu correndo, nem pensou duas vezes, mas, gente, ela se afastou, um caminhão desgovernado levou o ponto de ônibus com tudo. Esteja sensível, a sabedoria de Deus te preservará. A sabedoria de Deus será segurança para você. A sabedoria de Deus. Amém, queridos? Outro dia nós vamos continuar, porque há muito nesse assunto ainda. Mas eu acho que hoje deu para você entender a necessidade, amém? Entender a necessidade. Você quer a sabedoria de Deus? Você quer ser sábio? Quantos conhecem uma pessoa que você considera um sábio? Poucas pessoas, que não tem muitos sábios nesse mundo. Quantos conhecem alguém que você considera sábio? Não precisa levantar sua mão, você se considera um deles? Então, o que eu preciso para ser um sábio? Primeiro, a Sofia, a sabedoria que só vem com a salvação. Sofia, sabedoria de Deus. Outro dia nós vamos ler, gente. A Bíblia diz que a sabedoria do homem é animal e diabólica. Animal e diabólica. A Bíblia diz que Deus vai lá e confunde a sabedoria deles e faz dar tudo errado os planos deles. Não confie na sua própria sabedoria. A Bíblia diz também que em vão ficam buscando solução, em vão ficam buscando. E eu fui estudar a palavra que diz ali que eles fazem em vão. Há um tempo que ele me chacoalhou. E eu falei, meu Deus, a Bíblia diz que é inútil eles ficarem
estudando, tentando achar solução das coisas, porque Deus mesmo confunde tudo. Quando eles estão quase achando, Deus confunde a sabedoria meramente humana, para dizer que não precisa de Deus. A Bíblia fala também em Salmos que o tolo diz no seu coração: Deus não existe. Outra marca de tolice, outro dia eu vou falar as marcas de tolice para você passar longe do tolo. Uma delas é dizer que Deus não existe. Diz que Deus vai rir deles no fim. Deus se rirá deles. O quê? Você não disse que eu não existia? Agora presta conta aí do fôlego que eu te dei. Todos hão de comparecer diante do trono branco do Senhor para dar satisfação da sua vida. O tolo diz no coração: não há Deus. O tolo afasta-se do caminho do Senhor para viver o seu próprio caminho. E no final nada dá certo, porque por mais QI que ele tenha, e por mais esforço humano que ele tenha, não é do mais rápido a corrida, e nem dos mais sábios, segundo o homem, a vitória. É daqueles que têm o sopro do Espírito. Você quer esse sopro na sua vida? Parar de perder tempo, de se esforçar à toa? Venha para frente. Você que sente que precisa de uma ativação, precisa de Sofia, parar de fazer bobeira na vida. Você reconhece: Senhor, eu já fiz muita bobeira na minha vida, não quero fazer mais não. Seja uma pessoa humilde, encare. Teria tantos exemplos de insensatez para dar para você, mas o tempo não permite. Feche seus olhos, deixa o Senhor te iluminar. Fortizo.